Todo minuto importa, gente. E vamos que vamos aprimorar aqui. Vai dar tudo certo. No, yes, no, yes, no. Esse isso não, esse isso aqui. Vamos lá, vamos colocar aqui agora na tela para vocês. Tema da live de hoje é: rolou censura? Salve, salve, ogros e princesas. Vai chamando a galera para participar aí. Salve, salve, ogros e princesas. Deixa eu pegar aqui o microfone que eu vou estar também lá na Twitch. Me segue na Twitch, Ogro Web TV. E o que eu queria fazer hoje é você, que defende André Valadão. Eu contei até agora quantas lives eu participei, eu vi. Ao todo foram mais de 15 lives. Inclusive tem uma do Pavani, acho que é Pavani, falando muita coisa que não é verdade. Boa noite, Zeno, boa noite a todos. Falando muita coisa que não é verdade sobre a questão do pastor André Valadão, da Igreja Lagoinhas, né? Eu fiz um levantamento aqui de frases do pastor André Valadão e de eventos em que envolve o pastor André Valadão que vale a pena ser comentados, que valem a pena ser discutidos, que vale a pena ser apresentados para vocês, tá? Ao longo da live eu vou fazer aqui basicamente umas 5 paradas para poder compartilhar, mas você pode ajudar essa live também a crescer, você pode ajudar o nosso canal Ogro Web TV a crescer. Você pode divulgar essa live, você pode mandar presentes, você pode compartilhar essa live, você pode simplesmente assistir, você pode dar muitas vezes aqui a sua opinião e você pode participar da live como um convidado. Vai ser um prazer ter você aqui conversando conosco, tá bom? Eu sou o Ogro do canal Ogro Web TV e vamos começando aqui falando um pouquinho sobre André Valadão, para que as pessoas possam ter essa noção, né? Esse prazer de quem é o André Valadão. Eu estive falando em algumas lives e eu prestei atenção no que foi colocado, né? Eu prestei bastante atenção no que foi colocado. Foi falado muitas vezes acerca do André Valadão, que ele era pastor, que ele estava correto no que ele fez e correto nas falas dele, e que a Bíblia dizia isso. Só que eu tomei a liberdade de pegar falas do André Valadão, que eu vou tomar muito cuidado aqui. Falas de André Valadão. E vamos observar aqui o que tanto ele como o pai dele também falam, que são falas comprometedoras, tá? Ele tem algumas falas homofóbicas, eles têm algumas falas, inclusive o MPF, o Ministério Público Federal, vai, né, apurar a questão das falas dele contra a população LGBTQIAPN+. E aí teve a repercussão de famosos também criticando a fala do André Valadão, mas eu não posso nem repetir aqui, infelizmente, ipsis literi, só dando um oi pra galera lá da Twitch. Me segue na Twitch também, Ogro Web TV, dá um pulinho lá, dá um pulinho aqui, fica mais fácil. Eu não posso nem repetir ipsis literi o que o André Valadão falou, porque o que ele fala, se eu falo aqui a live cai, porque é incitação. Meu microfone tá ligado. Tá ligado. É incitação ao crime, tá bom? Vamos lá. O André Valadão e a família, né, ficou conhecida em si no meio evangélico por gerar líderes religiosos, pastores e cantores de música gospel no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Só que o André Valadão passou um bom tempo não pregando aqui no Brasil. Ele passou um bom tempo nos Estados Unidos. Vale lembrar que ele também tem denúncias no campo criminal sobre a questão de crimes de natureza financeira. E aí a gente começa a debater, começa a mostrar às pessoas o porquê, né, das falas de André Valadão e como foi que ele conseguiu ganhar mais notoriedade. Eu estou aqui para chamar você que está acompanhando aí. Opa, Jacilda, já começamos. Jacilda, seja muito bem-vinda. Eu não consigo entender, eu queria que você me explicasse, Jacilda, se você pudesse. Onde é que eu estou blasfemando e onde é que a Bíblia vem dizendo que quem é diferente de mim deve ser
como o próprio pastor André Valadão falou. Se você puder me explicar isso, Jacilda, eu já agradeço muito a tua participação aqui no nosso 082 podcast do canal Ogro Web TV, tá bom? Explica pra gente isso. Você não tem seguidores, né, Jacilda? Então, assim, fanático religioso que ninguém segue, ninguém acredita, aqui é bloqueado, tá bom? Então, vamos lá. Para você que está acompanhando, assim como a minha amiga Jacilda, né, ela pode observar o seguinte: nós temos um grande problema hoje no Brasil, que é a questão da falta de intelectualidade nas camadas mais pobres. E isso não tem nada a ver com o que foi falado, não. Isso não é um problema, tá? As camadas mais pobres não conseguem chegar em sua maioria à intelectualidade porque ela tem que trabalhar, ela tem que buscar o pão de cada dia. Eu sou fruto disso. Eu sou muito grato quando vocês mandam um presentinho, quando vocês mandam o Pix lá na live, quando vocês dizem que estão inscritos no canal, quando fecham alguma parceria pro meu canal, quando o canal que é pequenininho consegue ter notoriedade, porque são horas a menos trabalhadas na sala de aula, são horas a menos corrigindo prova, são horas a menos que eu tenho que me desdobrar entre professor e criador de conteúdo, tá? Então, assim, eu fico muito feliz quando acontece isso, para a gente ter uma noção do que está acontecendo. E, claro, eu não consigo entender a fala do pastor André Valadão e no que essa fala está linkada com a Bíblia. O senador Fabiano Contarato pediu a prisão de André Valadão baseado no crime de homofobia. E eu vou dizer por que eu discordo, inclusive, do senador Fabiano Contarato, porque eu acho que Fabiano Contarato, inclusive, pegou muito, mas muito leve. Por quê? Vou mostrar. O Fabiano Contarato, ele pega leve, meus queridos, porque ele faz o seguinte: no Brasil não existe uma lei específica para a homofobia, tá? Existem leis que se equipara. Como assim? A lei da homofobia se equipara hoje ao racismo. E mais do que nunca agora no governo Lula e o Brasil estão tendo a terceira oportunidade histórica, e eu volto a dizer, a terceira oportunidade histórica de fazer justiça à população LGBT. Isso consiste em quê? Consiste em que Lula, o ministro Flávio Dino, o ministro Silvio Almeida, a ministra Aniele Franco têm que se juntar e, a partir de agora, ouvir a população LGBT e dizer: olha, vamos criar sim, a partir de agora, um documento, uma lei específica protegendo. E aí não compete ao Supremo mais tipificar o que é homofobia equiparada ao racismo quando o caso vai para recurso. É isso que está acontecendo, tá? No Brasil, nós acabamos hoje por simplificar, deixar do jeito que está e dizer: não, isso aqui se equipara, cada dor é separada. E aí o pastor André Valadão, ele tem algumas falas ao longo da história que devem ser observadas. Posso colocar aqui para vocês? Vamos lá, vamos analisar as frases. Eu peço que você compartilhe a live, eu peço que você curta. Se você puder mandar algum GIF, algum presente, será muito bem-vindo. Se puder ajudar também se inscrevendo no canal, seria uma maravilha. Mas vamos lá. As falas de André Valadão, elas são falas que denotam o ódio, que denotam muitas vezes os discursos de ódio presentes nisso. Eu estou tendo que ser muito polido aqui para minha live não cair, né? Já houve uma flag, já houve uma denúncia, mas aí vamos que vamos. Quando ele fala que Deus, se pudesse, né, para eliminar para essa população, primeiro, quando ele fala essa população, já há um ar muitas vezes de segregação. Segundo ponto é que o Fabiano Contarato, ele fundamentou a ideia da prisão do André Valadão baseado na lei de homofobia que equipara ao racismo. Aí eu pergunto a vocês: as dores são as mesmas? Não, mais do que nunca no Brasil, nós precisamos criar, e eu volto a dizer, nós precisamos criar leis específicas para a população LGBT. Fabiano Contarato acertou no pedido de prisão do
André Valadão. Acertou. Porém, o que a gente percebe hoje é que as pessoas estão fazendo aqui praticamente uma popularização das falácias, né? Inclusive a falácia da liberdade geral e restrita, que são uma falácia inclusive de alegoria à Constituição Americana. Não existe liberdade geral e restrita no Brasil. Não existe liberdade geral e restrita no Brasil. O que significa essa liberdade geral e restrita? É aquela que dá direito, muitas vezes, que você possa fazer tudo aquilo que tiver na telha. É o que o monarca defende, é uma tese muito mais libertária, que filosoficamente ela não se suporta nem de pé, nem com o pensador mais liberal do mundo ela sustentaria em pé. Tá? Pois é, André Valadão tem cidadania americana, mas isso não impede que ele cometa crimes aqui no Brasil e seja julgado por eles, minha querida Delcira Franca Martir ou é Martir? Né? Então já deixo claro aqui, não é o fato dele possuir cidadania americana que dá a ele direito de cometimento de crimes aqui no Brasil, tá bom? Mas essa é uma grande falácia que a galera coloca, e eu vou aqui só pegar o que diz o Metrópolis e vou aqui passar para vocês o que diz o Metrópolis também, e vou comentando alguns jornais aqui com vocês, dando a fonte. Se inscrevam, se alguém quiser subir daqui a pouquinho, eu prometo que eu já subo. Eu adoraria ouvir a fundamentação de alguém que defende o André Valadão. Eu estou entrando no clima de vocês, eu estou perguntando se houve censura ou não, né? Eu tenho certeza que não houve censura. E aí diz o seguinte, fala do jornal Metrópolis, tá? Distrito aciona MP contra André Valadão por discurso homofóbico. Fala odiosa. Aí diz, Fábio Félix, do PSOL, representou contra a fala do pastor André Valadão, que fez ataques e incitou a violência à comunidade LGBTQIAPN+. E aí, a fala dele foi colocada ao Ministério Público, houve representação, só que aí o senador Fabiano Contarato, movido também pela população LGBT, entrou com um pedido de prisão. E ainda diz, agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, pode parar, resetar. Aí ele diz, pode parar, resetar. Aí, só um minutinho, deixa eu retomar aqui. E ainda diz que é verídica, aí diz, pode parar, resetar. E não pode mais, afirma o pastor. Ele diz, já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso. Agora tá com vocês. Analisem a fala do Fabiano Contarato. Se eu pudesse, eu tudo. Se eu pudesse, eu aí, né? Dá cabo. E começaria tudo de novo, mas prometi que não posso, agora tá com vocês. Disse ele no trecho da pregação, repleta de falas homofóbicas. Eu adoraria perguntar a essas pessoas, adoraria de coração mesmo perguntar a essas pessoas se essa fala foi tirada de contexto. Eu adoraria ouvir você que é defensor do Fabiano Contarato. Você que é defensor de Bolsonaro, Fabiano Contarato fez campanha para Bolsonaro, inclusive nas igrejas, né? E eu não vou aqui ser hipócrita, porque eu sei que as religiões de matriz africana, em sua maioria, apoiaram Lula. Eu sei que a Igreja Católica, em um segmento da renovação carismática, apoiou Lula. Eu sei que aqui, pelo menos, a monja Cohen, ela declarou apoio a Lula mediante o que Bolsonaro vinha fazendo na pandemia. E eu sou contra algumas posturas da monja Cohen. Inclusive está indo na Jovem Pan para ser alívio cômico, né? Onde as pessoas não respeitam ela. Eu fui budista por 6 anos. Tive meu japa mala, né? Fiz a minha iniciação, fazia o tsog, as oferendas. Então, assim, eu sei do que eu estou falando. Então, quando a gente vê tudo isso, não há censura.
E sempre que sobe alguém aqui, eu sou muito educado em dizer: cara, você acha que teve censura? Né? Aí você diz: você acha que houve censura? Aí o cara fez: não, eu acho que houve. Tá, mas o que é censura? Aí a pessoa fica meio assim, sem saber o que dizer. Aí vai buscar um caso do Lula, e vai colocar o Lula, vai falar que o Lula fez, o Lula aconteceu. A situação envolve um pastor, líder de uma igreja muito forte, como é o caso do Fabiano Contarato, em comparação com outras pessoas e contra uma classe efetivamente. E aí as pessoas saem citando versos da Bíblia, versículos da Bíblia, saem citando capítulos, passagens. Eu quero que alguém tope subir aqui para um bom debate, para um debate bem construído, para me explicar que Bíblia é essa? Que amor é esse? Vamos compartilhando a live, gente. Vamos compartilhando para chegar a mais pessoas. Sabe, eu adoraria. Se você me falar que houve censura em relação ao Fabiano Contarato, ou melhor, ao em relação ao André Valadão, eu queria que você me fundamentasse onde foi a censura. Porque a censura não acontece depois do fato. Ela não é antefactum. Ou melhor, ela não é pós-factum, ela é antefactum. Ela acontece antes, ela te impede de falar. Ele teve a liberdade garantida pelo Estado Democrático de Direito de falar o que quisesse falar. Boa noite. Da maneira que quisesse falar. E agora será representado por isso, tá? A gente está vendo aqui agora, tem uma pessoa que quer subir. Eu particularmente não sei quem é. Sandro. Eu vou receber o Sandro. Ele diz aqui, ele é cristão. Então vamos lá, vamos ver aqui o que é que o Sandro tem a dizer. Vamos ouvir o Sandro. O Twitch deu um problema mais uma vez na transmissão. Mas vamos ouvir o Sandro. Sandro, boa noite. E aí, que mandas? Boa noite. Você está me ouvindo bem aí? Perfeitamente bem. Acho que a tua voz está muito baixa para mim. Mas a sua tá perfeita aqui pra mim, tá dando retorno. Não se preocupa não, que tá todo mundo te ouvindo aqui. Assim, deixa eu explicar a fala do André Valadão, independente da religião, tá? Certo. Independente de ser católico, de ser cristão. No livro de Gênesis diz o seguinte, que o próprio Deus, em uma promessa, ele diz: quando virem o arco-íris, é um sinal da nova aliança que eu fiz com o povo de Israel, que não mais irei destruir a terra, nem água e nem fogo. E no Novo Certo. Testamento diz que a graça do Senhor e a misericórdia paira sobre o ser humano. Vou dar um exemplo agora como pai, tá? Até para entrar na interpretação do texto em que André Valadão falou. Existe crime? Eu sou advogado, eu posso falar. Sim, está tipificado sim, mas eu não vou falar do crime. Então Vou pronto, falar então da fala. desculpa. Então acabou a discussão. Sou estudante de direito, você é advogado. Se existe crime, a gente não tem o que discutir. Ele cometeu um Não, crime. não, calma, calma, deixa eu só terminar de falar para você entender. Desculpa, Assim, você vai defender isso? não, 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 não. Tô só, tô só repetindo a fala. Eu não vou, eu não Eu vou tô com a fala defender. aberta, eu tô com a fala aberta aqui. O senhor não precisa repetir para que a live não caia. Não, Então não, eu assim, não vou defender. Eu então não vou assim, defender. André Valadão foi censurado. O senhor é advogado, está se apresentando como advogado aqui. Inclusive, pelo que eu vi nas redes sociais, saiu até o pedido de prisão dele. Ele Não, foi mas infeliz. Ele ele foi foi censurado. infeliz. A pergunta da live é: ele foi censurado? Ele foi infeliz na fala. Ele foi censurado. Ele não foi infeliz. Eu respondi. Ele foi Eu, criminoso. Ele foi olha só, eu criminoso. respondi. Ele foi infeliz. Ele vai Criminoso. responder por isso. Ele foi criminoso.
Ele O, vai se- responder pela fala. o senhor é advogado, eu peço que o senhor Sim, respeite a sua formação e a minha. sim, Quando o senhor diz que ele foi infeliz, quem comete crime, à luz do Código de Processo Penal, ele é sim, responda. criminoso. Existe a Uhum. diferença de criminoso, réu, condenado e apenado. Ele ainda não foi apenado, ele não recebeu pena, mas ele incorreu Você em acha, crime. você acha que houve dolo na ação dele? Houve. Perfeito, Eu não acho, eu tenho perfeito, certeza. Houve. perfeito, perfeito. Existem elementos probatórios de sobra para ele ser condenado, mas não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre a fala dele, não sobre a culpa, não sobre o dolo. A fala só apresenta o princípio de materialidade. Sim, claro, ela pode até ser usada como prova para condenar, mas tem A que haver o fala, trânsito de a dados. fala apresenta o Tem que princípio de haver o materialidade. trânsito de dados. Ainda cabe recurso ainda, porque assim, Não, você não tem como. Calma, desculpa. Não, você me deu a oportunidade para o falar. senhor está fazendo ilações e para um advogado isso é muito, muito feio. Olha só, você não me deu a oportunidade para falar, ainda que você não concorde com ela? É, mas eu não sou defensor de Voltaire, não, tá? Sou defensor de Não, Stalin. não tô dizendo isso. É oportunidade para que eu fale. Se você não me der a oportunidade para eu falar, eu vou continuar na sua live vendo você, porque eu gosto da sua live. Eu só pedi só para subir para oportunidade para eu falar. Nós podemos discordar as nossas ideias. A gente não precisa ser opositor. Você não pensa como eu não penso como você. A gente não está aqui imputando culpa. Eu não sou juiz de causa de ninguém. Nem você. Acredito que não. Você pode ser defensor de um direito. Mas eu não sou juiz de causa de ninguém. A não Certo. ser que eu, a não ser que eu seja contratado por uma das partes. Eu estou aqui expressando a minha. O senhor é advogado mesmo? Sim, eu estou aqui expressando a minha opinião sobre a fala dele, como cristão. O senhor é advogado mesmo? Não, eu subi aqui como cristão com você. Não, o senhor se apresentou na live como advogado. Eu Essa live está subi gravada. aqui como cristão. O senhor é advogado? A pergunta é essa. O senhor é Eu advogado? subi aqui como cristão, não como advogado. Eu subi como Mas cristão. o senhor se apresentou como tal. Não foi o Sim, que, eu sou não foi o militante que, na área, mas eu não subi eu subi como eu cristão. respeito, doutor, eu Sim, respeitosamente eu insisto na pedi. pergunta. O senhor é advogado? Olha só, estou respondendo a sua pergunta. Eu subi na sua live como cristão, não Certo. como, não como militante da área. Então, o senhor é advogado? A pergunta é: o senhor é advogado? Olha só, eu não subi como militante da área, como cristão. Eu vou insistir na pergunta. O senhor é Eu vou advogado? insistir na minha resposta. Eu subi como cristão. Eu sou evangélico. Tá. Se Então, a eu fala posso. dele foi crime, eu não estou aqui para julgar Valadão. Eu estou aqui para explicar a fala dele. Eu sou. Então o senhor não pode explicar a fala dele, porque se eu explica a fala dele, o senhor automaticamente faz juízo de valor. Se o senhor explica a fala Não, dele, não é automaticamente o senhor isso. toma partido. Se o Não senhor é explica a isso que eu fala falei. dele, o senhor vai contra o Não, estatuto da não, OAB. não, olha só. Você me deu oportunidade para que eu falasse, ainda que você discordasse no final da minha fala. A sua live ela é democrática ou não? Não, não é Ah, então, democrática. então eu sinto muito. Eu peço para me retirar. Obrigado. Eu agradeço. Eu fiz uma pergunta para que ele caísse em contradição mediante a quase 100 pessoas que estavam no momento da pergunta. A pergunta era se o rapaz que estava aqui era advogado. Não estou preocupado em ser democrático, não, gente. Não estou preocupado em ser democrático, não. Como é que uma pessoa, como é que uma pessoa faz isso e coloca dessa maravilha? E o mais engraçado, quem apoia os atos de 8 de janeiro, quem fica falando de tese de infiltrado, não pode abrir a boca para falar que é democrático. Quem defende um presidente que fala vamos F a petralhada, não pode abrir a boca para dizer que é democrático. Né? Então, eu gosto muito de conversar com as pessoas, adoraria ouvir. Mas eu fiz a pergunta por 3 vezes, estava entrando na quarta. Esse cara é advogado? Ele disse, não estou aqui, mas eu quero colocar o contexto. Eu não estou preocupado com a opinião de vocês, se eu sou democrático ou não. E eu não desci. Eu ia fazê-lo entrar e ia perguntar o que é que versa o estatuto da OAB
quando se fala muitas vezes em proferir. Se ele é um advogado formado, ele vai entender o seguinte, tá? Princípio básico do direito. Ele só poderia se manifestar sobre o caso André Valadão como advogado se ele tivesse tido acesso aos autos do processo. Se não, ele ia estar praticando aqui praticamente um juízo de valor e cometendo um monte de ilações, de achismos acerca do tema. Segundo ponto, eu estou cansado de ver gente aqui na internet falando que é professor, falando que estuda muito. E a pergunta que eu fiz foi, qual o contexto? Eu vou falar da live agora. Eu sei, cara, eu sou o cara mesmo, obrigado, velho, valeu. É porque a gente estuda muito, né? Eu vou falar o contexto da frase, e vou abrir aspas aqui. Agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer: pode parar, reseta. Mas Deus fala que não pode mais, afirma o pastor. Ele diz: já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, M matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso, agora tá com vocês. Ele incita a população a cometer crime contra o segmento LGBT. E ainda diz ele no trecho de pregação. Esse documento, esse trecho, inclusive a fala gravada, foi anexado ao pedido do Ministério Público. Quando as pessoas dizem contexto, eu não sei qual é o contexto que fala em matar. Se alguém me disser qual é o contexto que fala, eu agradeço. Vamos lá, vamos ver o que é que diz muitas vezes aqui, quando nós falamos de incitação ao ódio, ao crime, né? Vamos ver o que é que diz incitação ao crime, só para a gente ver. E quem está falando de democracia não tem o direito, eu volto a dizer, Júnior Platz. Júnior Platz está pedindo para subir. Está falando aqui. Eu adoraria entender. Incitação ao crime. Porque as falas agora, todas as falas, vamos lá. Artigo 286, tá bom? Artigo 286. Descrever delito de incitação ao crime que consiste em incentivar publicamente alguém que cometa crime. E aí? Artigo 286 do Código Penal. Consiste em incentivar e estimular publicamente que alguém cometa crime. Pena de 3 a 6 meses e multa. Então, assim, é esse tipo de situação. Se você está defendendo isso, você tem que subir aqui e ser muito claro em defender. Tem que ser muito claro em fazer isso. Né? Vamos ouvir agora. Tem mais um colega aqui também. Ele disse que tinha um contexto. Eu adoraria ouvir. Vou ouvir respeitosamente se ele também conseguir apresentar um argumento. Boa noite, Júnior. E aí, cara, que mandas? Vamos lá. Boa noite. Tô te ouvindo, meu velho. Você é evangélico? Não, sou. Não, Sim. a minha fala foi essa, não. Não foi que eu disse que eu tinha um contexto. A mensagem que eu escrevi foi que estava fora de contexto. Ou seja, Com o que certeza acontece? quem estava lá entendeu. Você estava lá? Não, eu Então, falo desculpa. isso porque quem estava lá entendeu por quê? A Porque pergunta é, com você estava lá? certeza Você estava lá? quem estava lá ouviu não só essa frase, mas o que ele falou antes e o que ele falou depois. O que Certo. acontece é que as pessoas pegam um trecho de um vídeo dentro da igreja, onde o Uhum. pastor está falando com a Certo. igreja está lá desde o começo, ouvindo toda a mensagem, do começo ao fim, Certo. sabe qual é o pensamento do pastor, e pega-se aquela frase mais forte, porque a Bíblia tem muita frase que se você não entender direito, você assusta, como de morte, fala de guerra, fala de muita coisa. Júnior, Então quem estava lá posso fazer uma pergunta? entendeu Júnior, posso fazer uma o que ele pergunta? estava dizendo. Você me permite fazer uma Ah, pergunta? Você estava lá?
Não, meu querido, mas eu vejo isso diariamente. Eu repito, Frases em que Júnior, o eu pastor repito, tem que explicar, Júnior, falar. Eu repito a pergunta. Você estava lá? Não, mas quem está Obrigado. acusando também estava lá? Partindo do pressuposto, não. Eu estou reproduzindo o que o MPF, o que o Ministério Público Federal diz. Partindo do princípio, Júnior, também queria te perguntar o seguinte. Quando ele diz, é hora, abre aspas, porque a fala foi colocada por ele. Não foi eu que falei e disse que ele falou, não. A fala foi colocada por ele. Está por volta do minuto 37 da fala dele. Agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer: pode parar, reseta, mas Deus fala que não pode mais. Afirma o pastor. Já meti esse arco-íris. Ele meteu aonde esse arco-íris? E diz: se pudesse, olha o que ele fala: se pudesse, matava tudo e começava de novo. Aí ele diz: mas prometi que não posso, agora tá com vocês. Disse ele em um trecho da pregação, repleta de falas homofóbicas. Se você clicar, tem o vídeo. Então, assim, o artigo 286, meu querido, eu te pergunto mesmo, você é cristão, tenho o maior respeito por você, obrigado por estar aqui na nossa live. O artigo 286 do Código Penal diz o seguinte: consiste em incentivar e estimular publicamente alguém que cometa crime. Se alguém, vamos colocar o si, tá? Se alguém que estava lá, que eu não estava e você não estava, eu ainda estou partindo do princípio que você é uma pessoa de bom coração, ao sair se depara com o LGBT, mediante a toda essa discussão, essa pessoa estaria munida diretamente. Gotones, você é moderadora, tá, Gotones? Fica à vontade. Essa pessoa estaria munida diretamente para poder atentar contra a vida de um LGBT. E a fala do pastor, eu vou repetir aqui, eu quero muito te ouvir, cara, com todo respeito, e agradeço muito você estar aqui. A fala dele é o seguinte, tá? A fala é: agora é hora de tomar as cordas de volta. Pode parar, reseta. Mas Deus fala que não pode mais. Afirma o pastor. Ele diz: já meti esse arco-íris. Aí ele coloca: se eu pudesse, M, tudo, e começava de novo, mas prometi que não posso. Agora tá com vocês. Disse ele em um trecho repleto de falas homofóbicas. E aí eu vou voltar e quero te ouvir agora. Queria muito te ouvir, tá? Artigo 286. Consiste em incentivar ou estimular publicamente alguém que cometa crime. Pena de 3 meses a 6 meses e pagamento de multa. Eu queria muito te ouvir, cara. Se você puder, eu queria muito te ouvir. Sim, eu não conheço o André Valadão pessoalmente. Uhum, Porém, eu acredito, porque eu acredito que jamais um pastor vai incentivar os irmãos a sair matando homossexual. A gente nunca uhum, pregou isso. A gente fala sobre a Bíblia, sobre Deus. Só que se a pessoa não está ali, não segue a religião, ela não tem que se preocupar com isso. Ela não tem que se preocupar com isso se ela não acredita, né, na Bíblia, no que a Bíblia diz. Entendeu? E ele estava uhum. falando ali, parece, eu entendi pelo. Eu não assisti o vídeo completo, Eu assisti. que quando ele fala agora é com vocês, eu pessoalmente eu, não estou falando que é para todo mundo entender o que eu entendi. Que ele quis dizer o seguinte, agora é com vocês, ou seja, fale a verdade. Não é para matar todo mundo, é para falar, ó, gente, isso aqui tá Beleza, errado e beleza, tal. Júnior. Baseado nesse princípio que você falou agora, você disse que um pastor não pode fazer isso, né? O próprio André Valadão já tem falas anteriores, inclusive em relação ao presidente, chamando o presidente de burro, servo do demônio. Ele fala isso no Instagram dele. Ele falou no Twitter, e o Twitter foi bloqueado por 7 dias também contra as instituições. E falou contra a parada LGBT. Ele fala que é evento de Satanás. O Twitter dele foi bloqueado por conta disso. Eu queria muito te ouvir em relação a isso também. Qual é a interpretação que a gente deve dar? Ó, o que eu penso é o seguinte. Não, não, desculpa. Baseado no que eu falei, o que você pensa eu respeito muito, apesar de discordar diametralmente, mas eu respeito muito. Mas eu queria te ouvir em relação a isso. Ele pode falar isso, você disse que você falou, né? Quem não é da igreja não precisa se preocupar com isso.
Para ser sincero, eu estou dando a mínima para a igreja, mas quando atinge a população LGBT, o povo preto ou o povo de esquerda, eu estou falando de povo, não de população, e como geógrafo eu sei diferenciar povo e população. População é camada numérica, povo, por incrível que pareça, povo é característica nominativa. Então, quando você diz isso, então eu posso dizer o seguinte também. Então, vocês evangélicos saiam da política, porque não tem que ter bancada da Bíblia no Congresso. Né? Já existe a divisão de poderes e religião não faz parte, senão nós seríamos um Estado teocrático. Mas eu queria te ouvir também, Júnior, por gentileza. Eu não vi essas falas, então eu não posso falar sobre o que eu não vi. E eu não estou defendendo aqui o André Valadão, tá? Eu estou falando assim, o que eu vejo muito na igreja. Às vezes as pessoas pegam uma frase e entender de outra forma. Agora, o que eu penso sobre isso é o seguinte: a igreja não, ela tem que parar de se preocupar apenas com isso. Eu acho que todos nós somos pecadores, todos nós, tanto hétero como homossexual, tem que, é, todos nós somos iguais, estamos iguais, estamos, e as pessoas que estão ali na igreja, elas estão ali para ser melhor, para tentar ser melhor, Pô, velho, concordo entendeu? Para contigo. melhorar. Massa. É isso mesmo, Então, concordo contigo. Concordo contigo. Igreja é legal, velho. Agora o que mata é. Eu sou ateu, não tenho nenhum problema em dizer que sou ateu, e igreja é massa. O grande problema é quando as pessoas tomam isso e acabam propagando ódio, porque a fala dele ela é diretamente ligada ao ódio, não tem outra coisa. Né? A fala dele diz que se pudesse, também o Linhares acabou de dar uma comparação aqui de um pastor que orou para que o presidente tivesse uma fratura na mandíbula e por aí vai. É, dessa não, forma. isso aí, não, isso não pode E, acontecer, cara, isso eu tenho é certeza errado. que. Acontece que não Exato. pode generalizar e achar que todos os Não, pastores é desculpa, igual. eu não tô generalizando, eu tô avisando que a live hoje é a fala do André Valadão. Tem muitos pastores que são gente boa, e se me pedir ajuda, eu ajudo, mesmo sendo ateu. Porque se ele tá fazendo uma coisa boa, cara, por que não ajudar? Agora o problema é, e aí eu realmente, se eu fui grosseiro aqui, eu te peço desculpas, mas Não, não. o problema é, como é que a nossa sociedade hoje coloca tudo é culpa, tudo é culpa, e pintaram um Deus, por incrível que pareça, um Deus que só consegue ter vingança. Sabia que é esse tipo de Deus que afasta os ateus, cara? É esse tipo de Deus vingativo que nos afasta de vocês. Vocês não conseguem, eu estou falando vocês, tipos evangélicos, não estou generalizando. Mas vocês colocam às vezes um Deus que só tem rancor, só tem mágoa, só tem vingança no coração. Esse Deus não serve pra gente que é ateu. Se a gente tivesse que respeitar uma ideia de um Deus e ter carinho por uma ideia de um Deus, mesmo sabendo que ele pode ser uma figura fictícia, eu teria respeito por um Deus que fosse justo, bondoso, mas ele só é vingança, ele só é espada, ele só é. E aí, velho, e aí consegue afastar a gente. Você, por exemplo, você é um cara legal, mas quando você fala que não é para generalizar, eu entendo e respeito o seu argumento. Não é para generalizar. Mas nós estamos falando aqui da fala do André Valadão, que pode custar a liberdade dele, inclusive. Pode custar a liberdade dele, pô. Eu tenho certeza que se ele fizer um exercício de consciência, se ele for cristão, ele vai dizer, olha, que eu me excedi, eu falei demais, mas a palavra falada é como flecha lançada, cara, não volta, né? E a nossa sociedade ela tá muito regada disso. Mas assim, eu adoraria ouvir a respeito da fala. Você chegou a ver o vídeo por completo da pregação dele? Não, eu não vi o vídeo por completo, eu só vi esse trecho que tá todo mundo repostando e falando, comentando e tal. Mas Foi esse o que de... eu entendi na hora, foi certo. o que eu imaginei. Falei, não é possível que Mas esse um trecho, ele pastor não com pode um ser. nome tão grande vai incentivar a igreja Mas a eu já estava matar. Eu pesquisando aqui enquanto nunca nós vi estávamos. isso. Eu estava pesquisando enquanto nós estávamos falando. Já tem mais de 20 falas dele sempre contra minorias, cara. Sempre. E aí é que tá o grande problema, entendeu? Se ele chegasse aqui de boa e dissesse: olha, eu sou conservador, eu me entendo por conservador, eu entendo que o conservadorismo é dessa forma e dessa forma e dessa forma. Eu acho que não vai ser assim.
Agora, quando a galera coloca um pastor como André Valadão e ele tem falas dessa forma, ele falou contra a parada LGBT. E aí eu digo, se a gente não tem que se preocupar com a igreja, o pastor André Valadão também não tem que se preocupar com os eventos LGBT, com a marcha da cannabis, com a questão do aborto. Não é o mundo dele, então ele tem que deixar o mundo real de lado, como eles dizem, né? As coisas do mundo e as coisas de Deus. Deixa eu receber o Linhares aqui também e já retorno. Júnior. Salve, salve, Linhares. E Ô, aí, cara? deixa eu só me despedir, eu tenho um ensaio agora. Ô, velho, bom Te queria ensaio aí, cara. agradecer por Ô, por bom ter ensaio e me. desculpa qualquer coisa aí. Não, obrigado por ter subido Ô, Boa aí. noite, Júnior. prazerzão Boa falar noite. contigo, velho. Salve, salve, Fala, Ogro. Linhares. E Tudo aí, bom, meu querido? querido? Que Uma boa mandas, noite cara? a todos. O Júnior, ele parece ser um cara sincero. Eu conheço vários da igreja que são super sinceros, são pessoas caridosas. Só que eu não sei se eu cheguei a já comentar para ti que eu já fiz parte da igreja. Durante 19 anos da minha vida, cara. Uhum, Durante 19 anos da minha vida. E eu comecei a perceber um movimento fascistoide, antidemocrático e antirrepublicano já tem mais de 10 anos. Foi o período que eu me afastei da instituição evangélica. uhum, Esses caras, qual é a visão de mundo desse cara, do pastor Valadão? certo. Quantas vezes eu cantei os louvores escritos pelo grupo Diante do Altar e tudo mais? Eu fazia parte do louvor, do grupo de louvor. Eu Uhum, era líder de jovens, cara, de adolescente. Eu fui líder de jovem de adolescente. Então eu percebi um movimento antidemocrático, que era contra as cotas raciais, começou a exacerbar esse sentimento anti-LGBT, que ia mais e tal, contra as minorias. E aí eu fui me afastando. E aí agora, nas últimas eleições, eles mostraram, as lideranças principalmente, mostraram a sua cara, a sua verdadeira identidade, né? uhum. Sempre foram autoritários, e está aí uma demonstração, é o reflexo do bolsonarismo que tomou conta da doutrina evangélica. Certo. Antes de eu passar pro Robson, chegou aqui. Eu sigo muitas pessoas, mas eu queria ouvir. Chegou o Osias, mas eu também queria receber o Robson e dizer, gente, eu tô lá na Twitch também agora, tô transmitindo simultaneamente. E se der problema no áudio na Twitch, eu peço que a galera também coloque aqui. Quem tá mandando presentes, muito obrigado, mas vocês podem ajudar também seguindo o canal lá no YouTube. Acho que caiu, mas aí que tá. Robson, meu querido, fica à vontade, cara. Hugo, é um prazer assistir sua live. Eu já acompanho, né, de várias décadas, assim, até na base da rolagem. Você é um cara que defende as causas sociais. E, cara, eu vou lhe dizer o seguinte: a maior minha tristeza hoje, como evangélico, né, é essa atitude desses falsos profetas. Nós não podemos dizer que uns homens desses são homens de Deus. Não, é um plano de poder onde esses próprios caras usam a palavra de Deus para se beneficiar si próprio e alienar as pessoas. Porque Jesus, ele é amor. E eu vi uma fala sua, por você ter a sua posição de ateu, como é que eu posso conseguir falar de Jesus para você se esses tipos de gente assassinam a própria palavra de Deus, assassinam o próprio Jesus? Você sabe, Hugo, quem levou Jesus para a cruz não foi os fariseus, foi esses homens antigos, passados, que crucificaram Jesus, até perguntando se tu és o Filho de Deus. Jesus, vocês que estão falando, Jesus veio para trazer amor, salvação para a humanidade. Como é que um homem desse, quando é um dízimo de homossexual, seja lá, eles aceitam. Mas quando é para dar o amor verdadeiro, certo? Acolher, vamos se dizer assim, esses tipos de cidadãos faz isso.
E ele sim cometeu um crime, você está certo. Eles colocaram os evangélicos, possa ser que passasse até um homem ou uma pessoa de outro gênero na frente da igreja, os evangélicos querem ir para cima, como foi de Bolsonaro, já está escrito, cara. Esses caras que foram o autor dessa coisa, dessa invasão, desse ódio. E vou dizer mais, ele sabe que ele vai responder criminalmente, não só ele, como outros líderes religiosos que estão sendo investigados, e eles estão aproveitando isso, como fizeram lá no golpe, né? Para quando for preso e retribuir isso a gente, vamos dizer, isso é coisa de esquerda, isso foi coisa deles demoniados, eles que armaram para os homens de Deus, e que já basta eles crucificar o pessoal, deixar o pessoal lá em frente aos quartel, em nome de Deus, em nome de... Você viu que até com a palavra de Deus e a Bíblia diz, ai daquele que vê um escândalo. Então nós não podemos chamar um homem desse de pastor. Esse homem é um mercenário, esse homem quer grana e usa a palavra de Deus porque ele mesmo desafastou o próprio pai dele, ok? Só um minutinho, eu queria muito ouvir também agora o Osias, ele é cantor gospel, pelo que eu vi aqui na bio dele. A gente se segue aqui nas redes sociais, mas eu queria muito te ouvir também, Osias. Fica à vontade, meu querido. Hugo, Oi, o tudo meu, ouvindo? o meu áudio tá baixo de novo, não tô nem te ouvindo direito, mas eu vou falar uma coisa pra você. Ah, Eu nasci na igreja, sou filho de pastor, entendeu? Sou evangelista, já tomei conta de vários dos campos. Mas o que acontece com esses caras é o seguinte, deixa eu explicar pra você uma coisa bem rápida aqui. Esses caras sabem que bater no LGBT, né, que é mais pessoal aí, eles sabem que nós vivemos num país preconceituoso, você entendeu? E quando eles fazem isso, eles têm apoio, eles têm clique, eles têm visibilidade, você entendeu? O objetivo deles é esse. Não é nem na verdade que eles não gostam do homossexual, na verdade. Acho que a palavra não é essa, estou usando a palavra errada, né? É que, na verdade, eles têm interesse, porque tem vantagens, entendeu? Então, eles praticam esse tipo de coisa. E não é só contra, não, é contra as outras religiões, África africana, o bando, outras religiões, você entendeu? Eles cara, provocam, que você tá entendendo? pensamento, Que é para que, que pensamento as massa esse pessoas seu, velho. agredir, entendeu? Parabéns, meu irmão. Entendeu? Você vê que tem no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um povo lá que às vezes não é um evangélico, mas aquele jovem que foi na igreja e saiu de lá, e ele sai com aquela cabeça feita, que as outras religiões é do capeta, tem que morrer, e os caras vão lá e matam mesmo, põem fogo em tudo. Porque esses caras, tipo, Malafaia, esse baladão, eles vão lá, eles atiçam, ele coloca na cabeça do povo e ele cria esse tipo de guerra, entendeu? Mas no fundo, é nem que eles querem acabar, querem matar esse povo, não é nem isso. É porque quando eles fazem isso, eles praticam isso, tem visibilidade, você tá entendendo? Cresce as contas deles sociais, entendeu? As pregações dele têm visibilidade, então eles fazem Entendi. isso, praticam isso por esse sentido aí. É interesse próprio, é hipocrisia. Porque no mesmo capítulo que fala contra essas tal coisas, que na verdade, tem outras coisas que falam até contra eles mesmos. Só que eles não pregam, né? Você entendeu? Só que eles não pregam, só pregam o que interessa a eles. Essa que é a verdade. Eu agradeço, cara. Fico muito feliz em ouvir um comentário desse vindo de um cara que é evangélico, porque assim, eu deixei de ter medo e eu passei a ter raiva dessas coisas. Antes eu tinha um certo medo. Tinha medo pelos meus amigos que são LGBTs, tinha medo pelos meus amigos também, os que são evangélicos, porque a gente estava vivendo uma guerra. Mas eu fico muito feliz em Eu ouvir vou isso. descer porque tá baixo aqui, pra mim te ouvir Pô, melhor. cara, eu que agradeço também, eu que agradeço por você ter falado aqui conosco. Mas assim, eu tava até com medo, eu não sabia se a pessoa era evangélica radical, mas que bom que você me acompanha, que bom que você me segue e tem esse carinho. Antes de devolver pro Linhares, eu só queria colocar o seguinte, cara, eu não tenho raiva da galera que tem religião, muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente pode discutir aí várias coisas. Eu acho que a religião ela é fundamental, inclusive nas sociedades modernas, porque ela ainda consegue dar ao homem uma válvula de escape e psicologicamente a gente precisa acreditar em algo extra-humano, extracorpóreo, extramaterial. Mas quem leu o Capital de Karl Marx e quem leu também o Manifesto do Partido Comunista sabe que a gente não pode usar uma entidade metafísica para descrever Estado. Então eu não posso colocar hoje a culpa da fome em Deus.
Eu não posso colocar a culpa da fome ou a culpa do lucro de uns homens em Deus. Quando o Silas Malafaia diz que a riqueza dele provém de Deus, não provém da exploração do homem pelo homem. Né? Quando você vê o André Valadão, quando você vê a bispa lá Hernandes, Sônia Hernandes, né? Essa galera toda tendo que se justificar, não provém de Deus, provém da exploração do homem pelo homem. Marcos já dizia isso. E compete a gente, muitas vezes, ter um pouco mais de maturidade para esse tipo de debate, entendeu? Então, antes de passar para o Linhares aqui, vou estar recebendo o Dan.95, não conheço, não lembro de conhecer, mas eu queria muito devolver para o Linhares, depois devolver também para o Robson e receber o Dan. Vamos lá. Linhares, a palavra está contigo, meu irmão. E fala, Robson, tudo bom, querido? Pô, foi uma satisfação também escutar o Osias, o pastor Osias, cara. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Ogro, complementando o que o Osias e o Robson falou antes, é o seguinte, mano. Eles se acham no direito de serem os portadores da palavra de Deus e dizer como tu deves viver, ou se o modo de viver teu é certo ou errado. Eles, para tu teres uma ideia, eles têm o direito de vocalizar a voz de Deus para condenar o outro. Exato. Para condenar um outro segmento. Exato. E esqueceram que esse Deus que eles pregam é o Deus do Antigo Testamento. E esquecem de pregar o Jesus Cristo. Cristo. Porque esses mesmos religiosos foram que pediram para que crucificassem a Jesus. Enquanto Jesus sentava com as prostitutas, sentava com os cobradores de imposto e tudo mais, esses caras afastam essas pessoas que mais precisam, pois a gente não conhece a luta interior de uma pessoa dessa, que nasce desde o antro lá da sua família e que escuta que aquilo é errado, e ela tem um desejo que não é comum comparado à maioria da população. Sente desejo pela pessoa do mesmo sexo. Imagina a luta que eles vivem. E esses caras não conseguem reconhecer isso e compreender a dor do outro. E Jesus é empatia, mano. Jesus não é só compaixão, ele é empatia. Ele sente, ele consegue sentir a dor do outro. Em Mateus 25, o Robson deve conhecer mais do que eu. Mateus 25, Jesus ele falou como quem seria salvo. Seria salvo aquele que disse que não conhecia Jesus, mas que cuidou dos seus pequenininhos. Quando pediu, estavam com fome e deu a eles comida, ao que comer. Aquele forasteiro que deu moradia. Ao preso foi visitar. Ao doente cuidou. Mas aqueles religiosos, esses vão ser colocados de lado. Essa galera é tão, religiosa, que eles querem separar o joio do trigo. E na própria Bíblia diz que lá no futuro ninguém sabe quem é o joio e o trigo. Os anjos separarão. E eles já se acham no direito de separar hoje. Tá entendendo? É exatamente isso. Antes de passar para o Robson, eu queria só receber o Dan aqui. Acho que eu não lembro do Dan. Adoraria conhecê-lo. Mas assim, cara, eu tô surpreso com as manifestações dos evangélicos aqui na live hoje. Me deixam surpresos mesmo aqui a manifestação. Me deixam surpresos as manifestações de vocês. Porque eu achei que eu ia encontrar um ambiente muito mais hostil. Por ser ateu, obviamente. Mas Dan, salve, meu querido. Em que a gente pode te ajudar aqui? Pô, boa noite para todo mundo aí. Estão conseguindo me ouvir? Tranquilamente. Perfeito. Amigão, concordo exatamente com tudo que vocês estão falando. Não sei se esse Linhares ele é cristão, mas ele tem uma visão bem próxima assim do que eu considero o verdadeiro cristianismo, sabe? Eu acredito que, infelizmente, a gente acaba entrando em algumas páginas de notícia e a gente está encontrando, infelizmente, alguns cristãos que estão defendendo ainda isso, falando, porque na verdade isso é pregar o evangelho. Gente,
Se você tem um mínimo de conhecimento da palavra e sabe o que Jesus ele ensinou, você nunca diz que isso tem ligação com o que Jesus ele ensinou para as pessoas. Você vê, por exemplo, um exemplo clássico, a passagem lá de Maria Madalena. A gente pega aquela passagem, se Jesus fosse essa pessoa que André Valadão está tentando trazer para as pessoas, Jesus tinha sido o primeiro a atacar pedra naquela mulher. Porque na lei estava escrito que era para apedrejar. Aí muitas vezes a gente vê alguns cristãos pegando e falando assim, ah não, mas o Antigo Testamento... Aí eu pergunto para quem está falando isso, você é judeu por acaso? Porque a lei é para o povo judeu, segundo a Bíblia. A gente é alcançado pela graça. Então como é que a gente quer colocar... a gente não, né? Essas pessoas querem colocar um julgo em cima de uma comunidade, quer colocar um julgo em cima de um discurso falando que está certo, falando que é isso mesmo, quando nem as próprias pessoas que estão ali ouvindo e sendo alcançadas pelo Evangelho, como muitos são, não vivem com base no Velho Testamento. Porque se está conhecendo a Cristo é pelo Novo, porque pelo Velho, filho, a gente não seria alcançado. O povo eleito, o povo escolhido, é o povo de Israel. Só que, infelizmente, a gente ainda tem essa debilidade na cabeça, porque as pessoas colocaram, nesses últimos anos que o país tem passado, uma divisão entre esquerda e direita no país, que a gente não consegue conversar sobre nada. Que tudo tem que meter... não, porque a direita vai pegar e vai falar uma coisa, a esquerda vai se opor, então se a esquerda está defendendo alguma coisa, eu automaticamente tenho que ser contra o que a esquerda está falando. E isso está causando uma doença muito grande no país, que me preocupa quais serão os futuros, o fruto, né? O fruto futuro do que está sendo plantado, principalmente dentro das igrejas brasileiras. Passando agora rapidamente aí para o Robson, mas antes colocando o seguinte, tá, gente? Se você está aqui, se você ainda... Eu vou até abrir um espaço que eu não costumo fazer. Mas se você acha que os achismos cabem nessa live, eu não debato achismo. Chegou um rapaz aqui e eu vou retirar aqui. Eu não posso pedir desculpas porque ele chegou aqui se apresentando como advogado, e eu perguntei, você é advogado? Porque a pergunta que eu ia fazer seria categórica, me fazendo valer inclusive do estatuto da OAB. Você é advogado? Ele, não, sou advogado, tal. Mas quando eu fui perguntar se ele era advogado, porque ele sabia a pergunta que eu ia fazer, que eu não sou advogado, né? Mas assim, quando a pessoa é colocando, ele não poderia falar do caso André Valadão defendendo como ele defendeu com ênfase, porque ele não teve acesso aos autos. Isso, além de ser uma falha ética, é uma falta técnica. Como é que ele pode dizer que o André Valadão não cometeu crime? E aí eu fiz questão de parar aqui para buscar qual era o artigo, né? E o André Valadão pode ser responsabilizado pelo artigo 286 do Código Penal, incitação ao crime, tá? E aí, quando a gente parte isso, já passando aqui para o Robson, quando a gente parte para isso, eu já achei que é que eles iam dizer. Ah, mas você pode ser socialista e ser de esquerda? E aí eu recomendo o texto Socialismo e as Igrejas, de Rosa Luxemburgo. É um texto curtinho, tem 17 páginas, você baixa no seu celular. Quem quiser, no vídeo na íntegra no YouTube, o link vai estar no primeiro comentário desse vídeo, quando ele subir. O Socialismo e as Igrejas em PDF, tá bom? Deixa eu passar para o Robson e a gente já vai caminhar daqui a pouquinho para as considerações finais da live. Robson. Então é isso. Como eu disse a você, Jesus é o seguinte, em Mateus 7, Jesus disse, não julgai para não ser julgados, porque o jugo pode voltar para si mesmo. Então o que acontece? Jesus é amor, cara. Jesus não fez acepção de pessoas, está escrito. Quando Jesus recebeu Maria Madalena, e que aqueles homens que se dizia julgadores, que praticavam o crime, que usava Maria Madalena, que era uma lei, e levaram Madalena a Jesus, mestre, essa mulher prostituta e tudo mais. E Jesus olhou para todos e disse... Ele agachou e escreveu, aquele que não tiver pecado, atira a pedra primeiro. Então, o que é que está acontecendo hoje? É bom que aconteça isso, porque Jesus disse, em meu nome viriam muitos, faria maravilhas, pregarás. E Jesus falou, aquele que não é contra mim é a meu favor. Mas naquele dia
eu direi: apartar-te de mim, maldito, para o fogo eterno. E hoje, o que é que esses caras estão fazendo? Esses caras, igreja, Hugo, somos nós. Até aqui, como nós estamos reunidos, somos a igreja. Há um templo de oração, há um templo que é feito por amor do homem, que você quer fazer uma fraternidade, aí se ajunta todo mundo para buscar a Deus. Mas você viu o exemplo lá na sinagoga? Quando Jesus reunia o povo para falar do seu amor, ele não queria saber que tinha gay, que tinha isso, que tinha aquilo. Ele queria trazer o amor, a salvação à humanidade, explicar como era que você teria que prosseguir, certo? E aí os caras juntou, fizeram querendo fazer o templo de comércio, e Jesus pegou, veio de lá e expulsaram todos esses. Então, essas religiões hoje, né, esses Boa noite. templos Boa religiosos, noite. eles estão agora, essas pessoas estão extrapolando, estão usando as pessoas, a palavra de Deus, para cometer esse tipo de coisa, dividindo o próprio Deus. Deus é de todos nós, não importa. Naquele dia, Jesus sabe quem ele vai trazer para perto. Agora, eu não tenho querer dizer que sou uma pessoa que conhece o Evangelho, sou Só batizado. para só para concluir, meu querido, vamos lá. Estou Vou, recebendo agora aqui também vou o. concluir. Ah, Então, eu acho que isso. Bota o bigode na minha xota, bota. era essa a sua Vai se fuder todo contribuição? mundo, vai. Vai se fuder todo mundo aí, pelo amor de Deus. Era essa a sua contribuição? Era, Tá bom, cara. Só isso? é. Tá bom. Você É um vai menino descendo? Ô, mesmo. você... Ô, vou te falar um negócio aí antes de você me expulsar. Vocês Não, deveriam Tu és um arrumar um menino emprego ao mesmo. invés. fica à vontade. Deveriam arrumar um emprego ao invés de ficar fazendo live sobre política Eu, essa eu, hora, te- tá? eu Vamos tenho, eu arrumar um tenho, Ele emprego. tá eu tenho sujando o emprego. smartphone dele com Cheetos Bola agora. Meu Deus do céu, só isso, cara, você queria falar? Não, a sua contribuição foi essa? Tá bom, então, valeu. Só para Ele só esclarecer, queria ser cara. engraçadão, aí ele já conseguiu e já Não, foi eu embora. te entendo, meu irmão. Você queria ser engraçado por conta disso. Se você tem uma bandeira do Brasil e se julga patriota, ainda bem que eu sou internacionalista, porque eu não queria ser patriota ou compatriota de um cara como você. Você não sabe nem o que é compatriota, desculpa. Segundo ponto também, só pra gente comentar. Você interrompeu a fala de um evangélico, cara. Meu irmão, eu tava aqui, eu tava morrendo de vergonha de pedir para o Robson concluir o pensamento, porque eu acho que interromper falas de um contexto religioso, para mim, é um grande problema. Mas assim, é isso, velho. Se for isso, tá de boa. Se quiser subir de novo, agora sim. Eu espero que você suba com argumento, porque eu adoraria ouvir um argumento. Ouvir coisas que eu ouço dos meus alunos da sexta série, cara, eu ouço isso toda sexta-feira, às 8h40 da manhã, tá bom? Mas desculpa, gente, eu tava esperando só o Robson. Peço desculpas ao Robson aqui, que Não, tava tranquilo. falando. O que eu tenho que dizer, você que subiu, sua conta vai chegar, parceiro. Porque quando vocês chegam dentro de uma religião, né, de um templo religioso, vamos dizer assim, vocês têm tempo para ouvir o discurso do ódio, o discurso da homofobia, a discriminação, os homens, supostos homens de Deus como esse aí é beleza, né? Mas sua conta Não, vai chegar. eu só coloco o seguinte: esse rapaz que tava aqui agora. Ivana, fique à vontade. Você leu a Bíblia. Eu estou te convidando para a gente poder conversar. Fique à vontade, Ivana. Eu estou te fazendo um convite para você poder subir. Eu não li a Bíblia, só li 2 vezes e foi por isso que eu me tornei ateu. Mas aí que tá. Fica à vontade, Ivana. A gente pode colocar aqui. Eu tenho o texto completo. Ivana, você topa subir? Porque assim, eu não vou mais ficar aqui perdendo o meu tempo para debater com essas pessoas. Eu te fiz um convite, Ivana. Você sobe aqui e a gente começa a conversar. Te fiz um convite, espero que você consiga subir e conversar comigo tranquilamente. Comigo, com Linhares e com o Robson aqui. Eu mais uma vez aqui reitero meu pedido de desculpas. Bom, Eu gente, posso concluir? Queria saber se o Robson já concluiu a Não, fala tudo dele. bem. Hugo, eu gostaria que também ela subisse, porque escrever numa rolagem é tudo fácil, para depois não dizer, como diz
Ah, é covardia. Você quer? Se você tem um pensamento conhecedora do Evangelho, venha contribuir para que Deus venha ser programado, para que o apóstolo Paulo dizia o seguinte: combati um bom combate e guardei a minha fé. Também o apóstolo Paulo disse assim: eu espero que o nome de Deus cresça e o meu diminua. Eu quero que o meu diminua e o de Deus cresça. Agora a gente precisa deixar aberto para Hugo, outras pessoas entenderem, quer entender. Porque você não está Só um minutinho. já fechei. Ivana, eu te mandei um convite. Eu te mandei um convite. Você está pregando, está promovendo proselitismo religioso aí embaixo. Eu te mandei um convite porque eu acredito no princípio do direito, que é o princípio da paridade de armas. Se eu te tirar da live agora, você vai dizer para todo o seu reduto que eu fui grosseiro contigo. Então eu vou te chamar mais uma vez enquanto o Linhares está aqui falando, depois enquanto o Dan também faz as colocações dele. Mas se você não tiver a capacidade intelectual de subir e debater, e eu te descer e eu te tirar da live, você vai dizer que eu fui machista, vai dizer que eu fui misógino, você vai falar coisas que você não acredita por conta da sua orientação política. Rapidamente, eu vou refutar isso que ela tá falando, tá? Só Por para favor. deixar claro para ela, porque ela tá falando besteira. Ivana, Não, comenta, Dan. Pode comentar o que ela está escrevendo aí, aí eu tô te convidando, eu faço Ivana, as minhas para você considerações subir. finais. Eu tô te convidando para subir, não tem nenhum problema não. Pode concluir, amigão. Ainda tem o Robson também, não tem essa coisa Tá, não, mas mas... Ivana Hugo, disse, para não. concluir, Hugo, Ah, é o seguinte: como o cu Torra aí subiu, esse é o representante do bolsonarismo, como o André Valadão. O bolsonarismo, ele abriu a caixa de Pandora. A banalidade se tornou natural neste país, pai. O mal foi banalizado. Então eles se acham no direito de falar as maiores atrocidades e achar que não existe Constituição, não tem Código Penal, não tem nada. Eles se acham acima da Constituição, para teres uma ideia. As regras que funcionam, que valem para mim, para você e para todos aqui, não funcionam para eles. São os supremacistas. Então, o bolsonarismo, ele adentrou nas instituições evangélicas e corrompeu completamente. Hoje, os caras, a maior parte das lideranças que hoje tem proeminência são coach financeiro, piramideiro. É só isso, mano. Os caras não pregam mais Jesus Cristo, o evangelho do reino, não pregam mais nada disso. Não pregam mais a graça, como o Dan comentou aí. Eles esqueceram. O bolsonarismo tomou conta das instituições evangélicas e desmoralizou-as. só um minutinho. Ivana, eu vou te convidar mais uma vez para subir. Você não está sendo honesta intelectualmente, porque André Valadão já tem mais de 40 frases contra populações, sejam quilombolas, LGBTs ou quem pensa diferente dele. Você está dizendo agora que foi feito um contexto. Eu assisti a pregação dele por completo. Então, Ivana, eu vou te tirar da live porque você não tem a capacidade técnica de debater, tá bom? Então eu tô Não tira não. Não, eu tô Tira não. tô protegendo a minha conta porque a Ivana, ela vai ter a característica agora de sair por aí dizendo que os homens, 4 homens trataram ela mal. Então não tem o que fazer, não tem o que discutir. A gente tem que parar de dar palco para esse tipo de gente, porque o Linhares estava falando aqui e o rapaz que subiu aqui, ele deve ter inclusive uma questão de disforia de gênero, porque ele diz: bota o bigode na minha xota. Ele cantou como se fosse mulher, né? Então, assim, é esse tipo de gente. Essa é a geração do Milton Ribeiro. Essa é a geração do Vélez, né? Essa é a geração do Weintraub. Agora a gente pode dizer isso, porque nós passamos 4 anos ouvindo que era a geração de Paulo Freire. Essa é a geração dos ministros da educação que não construíram uma escola, né? E eu realmente, assim, eu fico muito, muito espantado. E eu vou ficar mais um pouquinho na live aqui. Eu queria até trazer para a galera comentar uma outra frase do André Valadão. Eu queria saber se ela foi tirada de contexto.
O André Valadão, em dezembro do ano passado, ele postou um vídeo no seu Twitter onde ele mostra um documento dizendo que foi intimado a depor pelo Alexandre de Moraes e o vídeo, a intimação era falsa. E ele não se retratou. E aí depois, o deputado distrital, né, o Fábio Félix, entrou agora com a representação, mas só o PSOL já tem mais de 14 representações contra esse pastor. Eu queria ouvir primeiro o Dan, depois o Robson e depois o Linhares a respeito disso. Por que pastores como Silas Malafaia, André Valadão, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, são tão aceitos pela comunidade mais pobre? Essa é a pergunta que eu faço ao Dan, ao Robson e ao Linhares. Queria estipular um tempinho, se possível, uma média aí, 2 minutinhos para que Eu poderia começar para eu me despedir, Ogro. Pode sim, pode porque sim. Eu já estava. Ogro, a explicação é o seguinte: como existe pobre de direita? A gente acha, principalmente nós de esquerda, acha que se a pessoa passar por privações, sofrer, alguns de nós, né? Alguns de nós sofrer, eles têm a tendência a serem socialistas, comunistas, enfim. Mas não. A gente percebe que as coisas têm que ser mediadas, pai. Porque a realidade, eles não conseguem aprender totalmente. Ninguém, nenhum de nós. Então, o trabalho que tu fazes de mediar a realidade está correto. De mediar a realidade. Então, como existe pobre de direita, também existem essas pessoas, cara. Elas são totalmente alienadas. Marx já escreveu sobre isso, que a religião é o ópio do povo, porque aliena completamente dos seus verdadeiros problemas, das causas dos problemas. Tá entendendo? E aí, essa galera fica assim, cara. E aí se torna fundamentalista, porque não lê mais nada, não sai da bolha, acha que o mundo só é aquilo lá, porque eles criam uma comunidade. A igreja evangélica também tem esses benefícios, porque ela cria uma comunidade, eles se ajudam. Só que é o seguinte, tu tem que rezar na cartilha, pai. Porque é um culto, é uma seita. Tu tens que rezar na cartilha. Se tu questionar, tu és carta fora, tu és um bode, tu és considerado um rebelde e mandado embora da igreja. Tá entendendo? Eu queria agradecer aí a oportunidade. Ogro, foi uma satisfação. Robson, saudade de você, Dan. meu amigo. Abraço. Recíproca é verdadeira. Saudade do que ainda não vivemos. E um abraço e uma boa noite a todos aí. Um abraço. Boa noite, Linhares. Robson, meu querido, a palavra está contigo. Eu encerro com o Dan. E ainda vou ficar um tempinho tentando abrir aqui, que eu queria muito ouvir alguém que pudesse ter um bom argumento, porque eu vi a pregação. Infelizmente, a moça que estava aqui, ela não sabia, mas Robson, a palavra está contigo agora, cara. Fica à vontade. Hugo, a questão hoje as pessoas procuram em Deus um intermediador. Até porque Deus não precisa de intermediador. É igual como Gilberto Gil disse: se você quiser falar com Deus, você paga as luzes, até onde você está, você fala com Deus. E essas pessoas vão à igreja por necessidade. Às vezes a pessoa está passando por problema sentimental, uma doença ou alguma enfermidade, e encontra lá, certo, esses intermediadores, certo, disfarçado de homens de Deus, onde ele agrega essas pessoas exatamente para alienar e escravizar, naquela cartilha, como o meu amigo disse. E nessa brincadeira aí, ele consegue fazer partidos políticos, como você sabe hoje, que vota contra os direitos dos trabalhadores, que esses líderes religiosos, eles pregam só os interesses, e as pessoas ficam presas ali procurando algo, e não procura buscar a Deus. Então ele pega uma palavra de um versículo mínimo, prega aquele versículo que não é o contexto todo, e ali aplica a teologia da prosperidade. Vem com o envelope X, E as pessoas começam a conviver com aquilo ali por um intermediador. Então elas, a fé dela fica presa a um sistema. E nesse sistema que está gerando tudo isso aí. Então, resultado, quando as pessoas compreenderem que Deus
ele é de todos, ele não faz exceção de pessoas, seja negra, preto ou branco, e que ele veio trazer amor, e que tiver um verdadeiro encontro com Deus, a gente vai entender que Deus é um contato direto, não precisa de intermediário, nem de charlatão, e nem tipo de gente assim. Eu conheço a palavra, e Jesus disse na palavra, para não ficar muito longo, examine a escritura. Então, quando o cara desse estiver falando uma palavra de Deus, você tem que ir para dentro examinar o que aquele cara está falando. Por exemplo, você aí, a pessoa fala com você, você tem um contexto, eu quero contexto. Aí você já tem, você estudou, aí se a pessoa vir com palavras que, meia palavra, o que é que você faz? Não, peraí, velho. É assim, porque você lê o contexto todo, a história. E não é isso que está acontecendo. Aí fica essas pessoas alienadas, certo? Dizendo aí que o Salmo 1, depois que você tiver uma oportunidade de ler a palavra aí, uma Bíblia que você deve ter, independente do seu pensamento, que diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo os ímpios, nem assenta na roda dos escarnecedores. Então, esses evangélicos, eles vão para a base da rolagem para atacar, porque se ele fosse um verdadeiro cristão, ele estaria subindo aí para trazer amor, não discriminação, não essa homofobia. E esses cidadãos aí, é isso, a extrema pobreza é alienada a um sistema, como disse meu amigo que desceu aí, é como se fosse um partido político dentro da própria palavra de Deus, alienando as pessoas, e ninguém pode fugir do sistema, não. Que se alguém, ele falou a verdade, se o pastor pegar você, dizer uma coisa a você, e você não cumprir, meu amigo, você é eliminado na hora. Eu queria passar para o Dan também, fica à vontade, Dan, fica à vontade, pode falar. Oguro, aproveitando o nosso amigo que saiu disse, que ele falou sobre ópio, né? Eu acho que se resume a isso, a sua pergunta sobre por que as igrejas, elas têm tanta influência em cima de comunidades mais pobres, de pessoas que estão em menores condições financeiras, só que eu acho que isso se mistura também com a manipulação do evangelho. Porque você para pensar assim, a gente tem pessoas que elas não têm assistência do Estado, as pessoas elas são pobres, muitas vezes mulheres, que são a maioria dentro da igreja, apanham do marido, vivem numa situação horrível, o casamento destruído, então ela vai num lugar onde as pessoas acolhem ela, recebe alimentação, recebe ajuda psicológica, porque querendo ou não, você ouvir, tudo vai dar bem, porque Deus vai cuidar de você, porque Deus vai transformar, aí vem as revelações e traz aquela Deus vai restaurar o casamento. Tudo isso forma o quê? Alimenta uma espera de esperança e a pessoa fica assim, não, eu vou ficar aqui, porque se eu ficar aqui, vai acontecer isso na minha vida. E muitas vezes acontece. Só que, se você olhar as estatísticas das igrejas que mais crescem no Brasil, são as igrejas que transformaram Deus num Papai Noel. Que é a história de você vai dar isso e Deus vai dar o dobro. Você é pobre porque o demônio está na sua vida. Então você tem que dar o pouco que você tem para que você seja alcançado por Deus e haja uma transformação na sua vida para o diabo sair da sua vida. Sendo que a própria Bíblia fala que a gente vai ter aflição no mundo. Não é todo mundo que vai ter as mercedes. E as pessoas, infelizmente, ficam naquela expectativa de que, tipo assim, estou na igreja, vou ser abençoado porque Deus ele vai me abençoar, mas espera aí, abre a tua Bíblia e vê o que aconteceu com os apóstolos. Qual foi a bênção dos apóstolos de morrerem todos torturados? Qual foi a bênção na vida dos apóstolos de serem perseguidos até a morte? Porque na Bíblia está escrito que o verdadeiro cristão vai ser perseguido, vai sofrer. Aí eu pergunto, onde que está o ensinamento sobre abnegação dentro das igrejas? Sobre ajuda ao comunitário, que nem o nosso amigo também trouxe trouxe mais cedo quando eu entrei, falando sobre visitar os encarcerados, porque você está visitando Jesus, sobre você alimentar quem está com fome. Isso não é ensinado. Eu posso dizer isso porque eu passei 20 anos dentro da igreja. Igrejas que você pode olhar, que é o quê? Quais são as igrejas que são as maiores do Brasil? Mundial, Igreja da Graça, Igreja Batista, Assembleia de Deus, todas são igrejas que, em sua maioria... Aqui no Nordeste é predominante a Assembleia de Deus, é absurdo.
que são igrejas que até têm uma própria crítica, até dentro do evangelho, que eles falam sobre a teoria da prosperidade. E eu não estou dizendo que a pessoa não pode ser abençoada, só que desde o momento que você leva o evangelho para esse lado, para cativar as pessoas pobres, é aí que você vê onde que está a falcatrua. Exato. Meus queridos, eu tô observando aqui. Eu queria muito, a gente chegou a um momento da live maravilhoso. Eu tô num dilema se nós continuamos ou se nós paramos. Eu, por mim, eu pararia, porque a minutagem para o YouTube já foi alcançada, mais de 1 hora de live. Eu sempre entrego 1 hora por dia de conteúdo no YouTube. Essa live vai estar lá. O texto que eu falei, né? O socialismo e a igreja vai estar lá no YouTube daqui a pouquinho. Até amanhã de manhã essa live vai estar lá. Eu só peço que vocês, né, observem direitinho o que é que a gente está vendo. Não houve censura, porque só pode haver censura antes do fato, depois do fato que acontece é a aplicação da lei. E infelizmente o pastor André Valadão cometeu crime. Eu falo infelizmente porque eu não tenho nada contra a pessoa dele. Ao contrário dele, que tem ódio pelas pessoas, eu acho que eu estou muito mais preocupado em pagar meus boletos, né? Então, assim, para você que acompanhou a live, meu muito obrigado. Para você que está acompanhando aqui do canal também, inscreva-se no canal. O link está lá na bio aqui do TikTok e das redes sociais. E é isso, galera. Esse foi o 082 Podcast com o Ogro. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Forte abraço, forte abraço, forte abraço. Tchau, tchau, gente. Abraço.